Uma cidade próspera é construída com bases sólidas, empresariado forte e economia desenvolvida. Solidez só é possível através do trabalho de pessoas comuns que juntas formam uma grande rede produtiva dentro de uma sociedade. Em Xanxerê, no oeste de Santa Catarina, a ASICS visa promover o desenvolvimento socioeconômico do município e região por meio da representação e suporte aos associados. A ASICS vem desde 1970 dando voz aos interesses da classe empresarial xanxerense, com ações diretas e o estímulo ao empreendedorismo. A ASICS promove a formação de núcleos setoriais, que visa desenvolver lideranças empresariais. Os núcleos setoriais são fundamentais, pois atuam na busca conjunta de soluções, no intercâmbio de informações e orientação empreendedora. Promover ações que visam desenvolver a qualidade de vida do xanxerense também fazem parte do dia a dia da ASICS, através da campanha Xanxerê Cidade do Coração, que já atingiu milhares de pessoas. A ASICS incentiva o reconhecimento das boas práticas e ações empresariais, através do troféu Empresário do Ano. A entidade homenageia seus associados que tiveram destaque em suas atividades. Através do projeto TEIA, Tecnologia, Empreendedorismo e Inovação da ASICS, que favorece a criação, instalação e desenvolvimento científico e tecnológico de empresas incubadas, apoiamos a educação empreendedora. ASICS, há 50 anos, contribuindo para o desenvolvimento da classe empresarial do município e região. Olá, Xanxerê! Começa agora o Conecta ASICS. Aquele programa diferente, com drama, até porque todo mundo tem boletos para pagar, comédia, superação e muita, mas muita inovação. E o assunto que vai nortear nossa conversa hoje é a relação entre inovação tecnológica e o empreendedorismo, que por sinal é um casamento perfeito para o surgimento de novas soluções. Muitas dessas soluções que você que nos escuta há tanto tempo quer tirar do papel, quer colocar em prática. E tem muito mais assunto legal hoje. Vamos aproveitar essa 1 hora e sugar o máximo possível de informação dos nossos convidados. E deixa eu apresentar o time que vai conversar com nós hoje. Duan Bressan, sócio e diretor técnico da PEC-ID, professor de Tecnologia e Negócios do Senac Chapecó. Seja bem-vindo, Duan. Está nos ouvindo, Opa, meu amigo? bom dia, pessoal. Ouvindo bem. Como é que vocês estão? Melhor agora que a gente está conversando com a autoridade, né? Autoridade não. Parece que eu sou velho. Não traz o tempo de experiência. Aí o pessoal fala, 14 anos na área, tu já sente a idade, né? Melhor a gente só falar que tem experiência. 14 aninhos na prática já, meu amigo? 14 anos de tecnologia, cara. Nem parece que eu tenho toda essa idade já. Por isso que eu vou ter que reforçar que é autoridade, viu só? E vamos lá. Outro lado do estúdio, Adailson Perizinoto, membro do Núcleo de Inovação da ASICS, especialista em gestão de pessoas e estratégias de negócios, coordenador de relações com o mercado no Senac Xanxerê. Seja bem-vindo, Adailson. Muito bom dia, Vini, bom dia, Duan, bom dia a todos os ouvintes. É uma satisfação bastante grande poder participar do Conecta aqui. Desde o início, já agradeço o convite e acredito que vai ser um bate-papo bem bacana. Nossa, com essa voz ali, o Adailson até vestiu uma roupa diferente agora. O que você achou? Não, você está muito bonito. É para arrepiar, né? E Adailson, vamos aproveitar hoje, você é o nosso representante da ASICS, dá as boas-vindas a todos que estão nos ouvindo. Muito bem, então muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos a esse nosso bate-papo aí. É uma iniciativa louvável da ASICS utilizar de canais um pouco diferentes, que não habituais, que é os microfones da rádio aí para discutir esses assuntos como inovação, tecnologia e poder ampliar o nosso alcance aí enquanto associação, conversar com cada vez mais pessoas e atingir o objetivo que acredito que toda a instituição como a ASICS tem, que é propagar o desenvolvimento por toda a região e incentivar as pessoas a tirarem suas ideias do papel, né? Se resume a uma única palavra, né? Xanxerê. A gente quer fazer esse município decolar, né? É isso aí. Perfeito. Nós temos bastante assunto. Essa galera que está comigo é autoridade nesse assunto e eu realmente quero aproveitar ao máximo.
Mas antes a gente gosta de conhecer um pouquinho melhor vocês, a história de vocês, as empresas da qual vocês fazem parte. Quero conversar primeiramente com o nosso convidado de Chapecó, o Duan. Duan, deixa a gente conhecer um pouco melhor você. A gente ficou com probleminhas, né, no vídeo hoje, mas então traduz aqui esse jovem rapaz moreno com os cabelos cacheados, deixa a gente conhecer um pouquinho melhor a história do Duan e também já aproveitar, como dando sequência na sua história, como foi essa relação com a PEC-ID e depois nos explica o que é a PEC-ID, o que é uma startup, como é que vocês são referência em toda a nossa região. O microfone é seu, meu amigão. Vamos lá, bom dia pessoal aí. E eu acho, só pegando o gancho do que foi comentado já, é legal tu trazer um negócio, né, tradicional aí, uma rádio trazendo esse tipo de conteúdo é algo louvável, assim, é realmente muito legal. E eu tive a experiência de estar aqui na Sonora, em Chapecó, então eu vou falar um pouquinho da concorrência, trabalhei também na rádio, e esse clima é muito bom, né? Então poder falar de negócio dentro de um clima de rádio, eu gosto de trazer essa parte mais descontraída, e eu vim da tecnologia aí de cair de paraquedas. Comecei lá sem querer o Senac, por isso que eu voltei para ele. Eu fui fazer um curso de aprendizagem em vendas quando eu era menor aprendiz, e lá foi a primeira vez que eu vi falar sobre empreendedorismo, né? Com 14 anos, eu falei, cara, que legal. Isso aí, não sabia o que era, né? Mas eu pensei, pô, quero ser empresário algum dia. Algum dia eu vou entrar nessa de ter minha própria empresa, mas antes eu quero aprender tecnologias novas, daí flertei com a área elétrica, depois com a parte de desenvolvimento, dentro da parte elétrica e depois programação mesmo, lá no código, no dia a dia, fazendo aplicativo. E daí eu vim disso, vim dessa área e com o passar do tempo eu vi que só saber sobre tecnologia não era algo, né, que era o suficiente. Eu precisava, para mim ter um negócio, eu precisava mais do que saber o produto, eu precisava saber sobre como funcionava canal de venda, funil, entender sobre fluxo de caixa, balancete, essas coisas que parece que não é tão legal, que tu pensa, quando tu fala esse tipo de coisa parece um papo chato, mas no dia a dia é muito legal, né? Então tu aprender sobre isso também, tu ter essas verticais de conhecimento foi algo que me atraiu bastante. E a PEC-ID realmente é uma startup aqui da região, né, do nosso grande oestão aí. Xanxerê está representando muito bem, tem muitos negócios tecnológicos, a nossa região tá fazendo sucesso no Brasil inteiro, né? A gente, quando tem pesquisa aí de polos de inovação, sempre o oeste de Santa Catarina aqui tá disparando junto com Florianópolis, então a gente está batendo de frente aí com São Paulo, com BH, com outras grandes cidades, né? A gente está sempre despontando com tecnologia. E a PEC-ID trabalha com monitoramento de temperatura e umidade em tempo real. Então a gente é uma startup aí que envolve vários conceitos, desses grandes conceitos de tecnologia, como Big Data, IoT, Uma cidade toda próspera essa parte de desenvolvimento tecnológico forte num negócio que, querendo ou não, é tradicional, né? Nossos clientes são da base de alimentício e farmacêutico. Então a gente tá aí em toda a cadeia de distribuição, pode instalar nosso sensor numa gôndola de supermercado ali para monitorar um sorvete, um peixe, ou pode instalar também numa caixa térmica para carregar órgãos ou vacinas do Covid, por exemplo, nesse momento. Então, a gente está em todo o elo de cadeia da distribuição de alimentos perecíveis. E o nosso desafio é esse, é pegar e propor um produto completamente tecnológico, completamente novo, para mercados que são um pouco mais tradicionais e fazer essa indústria 4.0 aí bombar. E a gente está tendo reconhecimento legal aí, né? Tivemos investimento da maior aceleradora de startups da América Latina aí em 2019, 2020 pela FGV através da GV Angels, então um grande fundo de investimento que entrou por trás ali. E agora em 2018, desculpa, ACE, 19 FGV e 2020 a gente foi investido pela Microsoft através da Oi Ventures, que é um fundo que investe em mulheres, né, principalmente investe só em empresas que têm fundadoras ou sócias, né, mulheres. Então está desenvolvendo aí também essa parte de né, empoderamento das mulheres. Então a gente teve um fit bem legal, a nossa CEO é a Carol, que já teve aqui, né, que mandou um abraço, inclusive. Então é muito, muito legal poder participar aqui e trazer um pouquinho da minha história e da PEC-ID também, né. Duan, eu quero reforçar um pouco, que é muito no que você se especializou, né? Hoje o seu, claro, tudo inicializou com TI, certo? Certo. Software, hardware, tudo nesse sentido. Foi aonde que você deu seus primeiros passos, né? Exatamente. E hoje a gente escuta muito, principalmente no nosso município, a dificuldade que a gente tem de encontrar e formar jovens que eles tenham a ambição de querer crescer nesse segmento.
Quais são as dicas que você já pode trazer no início desses jovens que muitas vezes eles estão no tradicional, né? Que nada contra os cursos que eu vou mencionar, mas voltado à engenharia, ou muitas vezes eles até pensam 2 vezes antes de fazer uma faculdade. A gente sabe da demanda que tem no mercado e no futuro próximo, uma das profissões que mais vão crescer. Existe um estudo que diz que em menos de 10 anos vai existir 450 mil vagas para a TI e adendos nesse mesmo sentido. Como que a gente pode reforçar para que esses jovens realmente olhem com carinho para essa profissão? Uma é por demanda, né? Então, como tu citou, nesse momento, imagina-se que mais de 200 mil vagas estão abertas para esse mercado que podem não ser preenchidas por não ter profissionais capacitados. Então, só trazer esse dado, né? Só trazer esse dado falando de tecnologia em geral, não só programador. Né? Isso já mostra que existe um caminho muito legal para quem está aí pensando para onde vai caminhar, e não necessariamente tu precisa fazer ciência da computação, sistemas, tu pode fazer, né, existem várias áreas de atendimento ao cliente com sucesso do usuário, com CX, tem a parte de design de produtos, design thinking, UI, então tem toda essa parte de pensar no produto, ou pensar na parte visual do produto, ou pensar no desenvolvimento mesmo do produto. Então, pegando nessa parte que envolve a tecnologia, que não é só programação, né? E eu acho que, assim, o melhor caminho para isso é tu ser interessado e estar vendo os movimentos do que está acontecendo. No nosso dia a dia, a gente já está acostumado com essas empresas e a gente nem percebe o quão acostumado a gente está. A gente está fazendo pagamento de boleto hoje sem sair de casa, via Nubank, via Next ou Digi ou qualquer outra plataforma dessas de cartão de crédito. A gente pede táxi, não mais por táxi, sim por Uber, por 99. A gente faz encomenda de produto e chega agora em 24 horas, tu compra uma geladeira, ela chega na tua casa, isso tá absurdo. Então tu compra pela internet, ela tá ali, da mesma maneira que tu ir na loja. A gente faz compra no supermercado. Então, se tu parar para pensar, a gente já está inserido dentro do mundo tecnológico. A gente só às vezes não entende o quão tecnológico estão as coisas. A gente está fazendo aqui, né, participando do programa através de uma, né, de uma relação. Eu estou aqui em Chapecó participando via meu celular e a gente está online, ao vivo, numa rádio de Xanxerê, mas poderia tranquilamente ser uma rádio do Amazonas, não teria nenhum problema, né? Então, quando você para pensar que o mundo já está tecnológico, não tem por que tu não se especializar nessa área. E a minha dica é, você pode se especializar nessa área gostando de outra área também. Porque agora já temos telemedicina, então tu quer trabalhar na área médica, tu pode trabalhar com software na área médica. Tem a parte contábil, eu gosto de contabilidade. Tem diversos sistemas na área de contabilidade também. Então toda a área hoje em dia está tecnológica, então a tecnologia está casada com tudo. Então você não precisa pensar que vai ser só técnico, né, nessa parte de programação. Toda a área, mesmo que humana, científica, biológica, ela é tecnológica também. Então, olha com carinho e pensa no teu dia a dia quantos softwares, quantas coisas vocês usam e você vai ver que é tudo casado hoje em dia. Então, a partir daí é um passo, tu tendo essa visão, tu já tem o passo inicial para poder ingressar dentro de um produto, indiferente a área que for, mas tecnológico, né? Não, o Duan é professor nato, né? O cara fala muito bem. Imagina se estivesse aqui no estúdio com nós, até já fica o convite para no futuro próximo, quando as coisas estiverem melhor, tiver tempo, vir até o estúdio, porque te garanto que aqui é um cenário bem mais divertido, mas não que a gente não esteja conseguindo fazer um ótimo programa. E já eu gosto de trocar a experiência presencial, assim, é legal tu tá ali, tá com o microfone, tu já tá olho no olho também dentro do estúdio, é outra pegada, né? Na próxima, com certeza, eu vou estar aí com vocês presencialmente. Tu conhece Xanxerê, Duan? Sim, temos clientes aí na região, tem uma relação bem legal. Chapecó é uma extensão, né? Xanxerê, Xaxim, Concórdia são extensões daqui, então os negócios acontecem bastante e eu fico muito feliz de estar nessa região, porque a gente está 8 horas de qualquer capital, né? Perfeito. Florianópolis está 8 horas, Curitiba está 7 horas, Porto Alegre mais ou menos isso também. Então nós somos aqui, a nossa região é a nossa grande capital, né? Então nós temos que estar ligado nos negócios que estão ao redor também de Chapecó, né? Fantástico, ótima referência. Estamos próximos, estamos a uma certa distância dos principais pontos da nossa região, né? Que é o sul, principalmente, que desenvolve tanto. E queremos conhecer agora um pouquinho melhor o Adailson. Provavelmente a maioria das pessoas já conhecem. Quem não conhece o Adailson, gente, espera a próxima semana, ele vai visitar vocês. O cara, ele tem a bússola, ele consegue localizar todo mundo. Adailson, meu amigo, deixa a gente conhecer um pouquinho melhor a sua história.
e depois traga um pouco da referência que é o Senac para que alguns que não conheçam possam ver. Até para mim, eu tenho certeza que tu vai me surpreender com muitas informações. Muito bem. Então, o Senac hoje é o meu local de trabalho, mas mais que tudo, a gente entende como uma missão de estar dentro do Senac, ajudando a desenvolver a região e tendo oportunidades como essa que a gente está tendo hoje, tendo pessoas como o Duan trabalhando conosco, né? O Senac é uma estrutura com bastante capilaridade, né? Com todo o estado, Chapecó, Xanxerê, São Miguel do Oeste, aqui na região, Joaçaba, Concórdia. Isso nos dá a possibilidade de ter muita gente bacana trabalhando com a gente. Mas a minha história com a educação e o que me traz para esse ambiente de tecnologia e inovação e para o Senac é a minha relação com a educação. Então eu começo a minha vida lá no Rio Grande do Sul, eu brinco que no interior do Rio Grande do Sul. É Galdério, então? Morava no interior de uma cidadezinha chamada Sertão, próximo de Passo Fundo aí. E quando eu comecei a minha vida escolar, eu estudava naquelas escolinhas multisseriadas, não que eu seja velho, é que lá demorou para mudar, tá? Fique bem claro. Então primeira série era um professor só, na primeira fileira era a primeira série, na segunda e na terceira... Não se preocupa, Dailson, se o pessoal que está nos assistindo no Facebook vai ver que a minha fachada é bem mais velha do que a sua. Então você é o menino, eu sou o senhor aqui hoje. Isso aí, é só para contextualizar, né? Quando tu passava de ano, tu só mudava de fila dentro da escola, né? Mas aí o que acontece? Fecha-se as escolas do interior e a gente tem uma dificuldade para continuar estudando, e meus pais sempre, mesmo sem ter escolaridade, os dois, sempre incentivaram a gente a estudar, e que era uma oportunidade para a gente evoluir e ter uma vida um pouco melhor. E aí essa dificuldade de estudar é que leva a família a se desfazer da pequena propriedade lá e vir para Santa Catarina. Então nós viemos para Faxinal e aí fixamos residência. Então aí eu começo a minha trajetória profissional e em 2010 eu entro no Senac, no SESI, como professor, como instrutor. A gente já lá começa a trabalhar as questões de inovação, criatividade. Tive a oportunidade de rodar indústrias aí do Oeste enquanto instrutor do programa de educação continuada do SESI, trabalhando essas temáticas de inovação, de relações humanas e tudo mais. E dentro do Senac, como professor dos cursos da área de gestão, os programas de aprendizagem. É muito bacana quando o Duan menciona o programa de aprendizagem, porque a gente tem muito orgulho, quem foi professor e passou por um programa de aprendizagem, de agora visitar as empresas e conversar com gestores que foram alunos, com pessoas que estão empreendendo a partir daquela experiência da aprendizagem. E aí a gente, em 2016, assume essa área de relações com o mercado e aí começa a trabalhar mais esse aspecto corporativo. Então tem esse contato maior com os projetos de empresas, auxiliando empresas a desenvolver ações de capacitação, programas de desenvolvimento, participar de ações como as maratonas de inovação, ter a oportunidade de acompanhar tudo isso e sempre que possível tentando trazer para Xanxerê também algumas atividades que complementem essas demandas que a gente vê na região. Um exemplo disso é essa demanda que a gente percebe da área de tecnologia, e a gente tem tentado aí no último ano provocar os jovens do município a olhar para essas áreas que a gente vê que existe muita resistência. Então aquelas profissões, aqueles cursos das áreas tradicionais que a gente diz, eles batem muito mais forte quando a gente divulga, mas a gente percebe que existem muito menos vagas. E aí quando a gente lança um curso voltado para a área de tecnologia, por exemplo, agora estamos com cursos gratuitos, inclusive, lógica de programação, para quem quer iniciar nesse primeiro contato com essa área de tecnologia, ver se gosta ou não, que os jovens realmente procurem ver isso. A gente tem dificuldade porque ainda não faz muito sentido para as pessoas. Então, uma bandeira que eu assumo e que eu gosto de defender sempre que possível é tentar conscientizar todas as pessoas, todas as famílias. Daqui a pouco você que é pai, que está nos ouvindo, mãe, mesmo que você não entenda muito esse universo de tecnologia, que ele pareça algo que não tem, até a questão dos games, né? A gente às vezes briga tanto com a gurizada por causa dos games, mas é claro que se for de uma forma adequada, claro que todo o extremo é ruim, né? Mas até mesmo os games são um mercado, existe um negócio e um negócio muito lucrativo por trás disso. Então a gente precisa começar a auxiliar esses jovens a entenderem, por exemplo, que em Xanxerê a gente tem muitas oportunidades na área de tecnologia, temos muitas empresas que são referência nacional. Inclusive nessa semana a gente teve a oportunidade, enquanto núcleo, né, Vini, de participar de um case aí, de conhecer um xanxerense que criou uma empresa. Cara, esse tipo de história a gente precisa. A Agrinis, né? Agrinis. Isso aí. Que tá mais de 30 países, né? Um xanxerense. Cara, é muito bacana a gente saber que há muito tempo atrás tinha gente daqui que já estava começando a empreender na área de tecnologia e que hoje é referência mundial, vamos dizer assim, no segmento. Então,
sou um incentivador e assim um grande entusiasta desses projetos de tecnologia, mesmo eu não atuando diretamente na área de tecnologia, minha formação é na área de gestão, recursos humanos, tudo que tem a ver com essa pegada, gestão de negócios, mas eu acredito que nosso papel é incentivar, direcionar as pessoas, abrir os olhos das pessoas para essas oportunidades de tecnologia e como o Duan bem mencionou, a área de atendimento ao cliente. A gente tem uma pegada muito forte, a gente briga muito nesse sentido de as pessoas verem, por exemplo, que a área comercial, eu vou ser vendedor se eu não tiver outra oportunidade. Cara, se você for um bom analista comercial, se você entrar numa empresa dessas que tem essa carência de pessoas que trabalhem com a área de atendimento ao cliente, que em todos os levantamentos que a gente lê, vê que essa área é uma área que vai crescer muito dentro das empresas de tecnologia. Você não precisa saber programar, você não precisa ser um engenheiro de software e você pode ter boas oportunidades em outras áreas dentro desse segmento. O que nós precisamos? Começar a entender que essa área de tecnologia já está no nosso dia a dia, como foi bem mencionado, e a quantidade de empresas e serviços que a gente utiliza, e vai se demandar cada vez mais profissional, inclusive nas áreas de apoio, nas áreas de gestão. Mas eu não preciso entender tudo da área, mas eu preciso ter noção do que é essa área para poder me inserir e trabalhar nela. Perfeito. Ficou bem claro. Até né? pegando esse gancho, Por favor. Até pegando esse gancho é legal porque assim, ó, o time comercial hoje em dia, a gente fala de várias estratégias, né? Então o comercial não é mais o cara que bate porta em porta, a gente está fazendo ligação via internet, daí tem side sales, a gente usa CRM integrado com disparo de e-mail, então o produto hoje em dia, mesmo que seja um produto tradicional, vamos pegar aqui exemplos maravilhosos da nossa região, a Schumann. A Schumann tem um laboratório, a Schumann Labs ali dentro, uma empresa gigantesca que trabalha no varejo convencional, produto tradicional, e eles estão entregando, eles têm mais programador do que empresa de software dentro deles, né? Time de produto, então não é mais, o digital não é mais só para negócios, né? Negócios tecnológicos, produtos, né? Como a PackID tem. Não, a pessoa que faz entrega de fruta tem ali um portfólio que faz atendimento via WhatsApp. Então, assim, todo mundo, mesmo que seja vendas, que seja administrativo, a gente é tecnológico hoje em dia. E precisa se tornar, né? Às vezes a gente tem aquela noção de que tecnologia é só produto que tem, né? Por exemplo, tem hardware, tem os... Não, tudo é tecnológico. Aqui, a própria rádio, nesse momento, está sendo tecnológica, né? Então, tá trazendo o conceito de inovação, de tecnologia, esse tipo de papo. É bem isso, eu concordo muito com o que você trouxe. Comercial, agora a pessoa deixou de ser um vendedor, né? Só vendedor, se tornou um consultor, um especialista, um business analytics, porque tem um Power BI por trás dos clientes para poder avaliar qual segmento de mercado, fazer pesquisa, daí tem a parte de atendimento ali, de UX, cara, tudo é tecnológico, Acho que essa pegada que as pessoas têm que entender que mesmo ter um supermercado, você que está ouvindo aí, você que tem uma loja, um pet shopping, você pode ser digital também. Nós nem começamos com a pergunta e o programa já tá matando a pau. Eu falei para vocês que a galera que tava aqui comigo, a gente é enjoado, a gente é exigente, a gente não traz galera que não vai vir aqui entregar o máximo possível e vocês estão sedentos para entregar mais informações. Já quero trazer uma pergunta para vocês que foi o que foi mencionado ali no início, que vai dar muita continuidade do que vocês estão falando. Até estamos mudando um pouco a ordem, mas o importante é que a informação seja passada. É importante sempre lembrar que nós temos um público aqui, temos empresários, se possível temos as autoridades do nosso município, se eles estiverem, ótimo, se não estiverem, estão devendo para nós. Temos também o xenxerense, aquele mais raiz, aquele que está iniciando, temos aquelas pessoas mais velhas também nos escutando, e esse é um dos grandes motivos de a gente estar aqui na Difusora, que a Difusora consegue abraçar todo esse público, e claro que a SIX também consegue trazer muito dos seus associados que queiram aprender e se desenvolver mais. E a primeira pergunta, vou jogar para o Duan primeiro. Vou ser bem gente boa com o Adailson, né? O Adailson vai se preparando, sempre joga primeiro pro Duan. Ele que se vire nos 30. Dá o jeito. Duan, por que o casamento é perfeito entre a inovação tecnológica e o empreendedorismo? Porque a tecnologia, ela nada mais é do que uma ferramenta para desenvolver negócios. Então, vamos pegar um negócio mais tradicional possível. Eu vou pegar agora o exemplo da minha avó. Minha avó tem chiqueirão de porco. Então tá lá dando ração, cuidando, né, parindo os porquinhos. Pô, tu vai pensar, isso aí não tem nada a ver com tecnologia. Tem muito. Tem software para controlar os insumos, né, controlar a ração. Tem a gestão de ciclo de vida dos animais. Tem logística para entrega. Daí tem o software que faz a gestão da busca para estar lá no dia certo. Então,
toda a cadeia da distribuição da minha avó lá cuidando, levantando de madrugada para olhar como é que tá, né, alimentar e fazer toda né, essa gestão, até chegar na cooperativa que eles entregam esse produto, e dentro da cooperativa e todos os fluxos, tudo é fomentado, acelerado e desenvolvido pela tecnologia. Antigamente, para poder, vamos pegar exemplos simples, ferramentas que tinham que fazer para plantio. Hoje em dia as máquinas têm, né, o seu próprio radar, elas fazem o mapeamento do terreno e elas fazem, sem precisar ter um cara dirigindo dentro, faz todo o plantio, faz toda a regagem, tudo de maneira automatizada. Então, a tecnologia nada mais é do que uma ferramenta. Então, quando tu tem uma ferramenta e tu sabe usar ela, se tu olhar para a tecnologia, olhando para ela como um martelo, tu vai ver que o empreendedorismo precisa cada vez mais de martelos, de alicates, e a tecnologia são esses martelos e alicates da nova geração, né? Perfeito. Já quero aproveitar, já como que você está com a palavra, está aquecido, nós tivemos a nossa conversa de alinhamento no decorrer da semana e você trouxe um assunto muito bacana, né? Que em si é a realidade do empreendedor. Você deixou bem claro que você se profissionalizou em programações, TI, mas a partir do momento que você se anexou a um CNPJ, você percebeu que a realidade não seria mais a mesma, né? Que não adiantava você dominar um único assunto. E se você conseguir trazer para nós um pouco dessa realidade, hoje você tem que entender um pouco de tudo, que vem muito, né? A inovação em si você já acompanhava, você sempre foi radiante para isso, sempre procurou mais situações, mas você percebeu que você teve que trazer empreendedorismo. E quando a gente fala empreendedorismo, é gestão, é cálculos, entre outras situações que fez com que você se transformasse, ajudasse a contribuir na empresa que está desse tamanho hoje, né? É exatamente isso. O que aconteceu? Antes da própria PEC-ID, eu tive outros lugares em que eu estava investindo meu tempo, enfim, né, estando ali em outros projetos, e sempre partia de pessoas, por minha rede de contatos naquela época ser extremamente técnica, essas ideias surgiam e a gente partia de pessoas técnicas. Então, a gente montou um negócio, era 2 programadores, montou outro, era um engenheiro e um programador, e assim a gente ia indo, e daí, trazendo agora o gancho para a PEC-ID, a Carol fez engenharia de alimentos, o Thales estava na engenharia elétrica, né? E eu na parte de computação. Então, 3 técnicos que montaram um negócio. Então, a gente estava ali montando um negócio extremamente técnico, mas era só um dos ganchos. Então, pegando assim, né, jogando uma porcentagem, assim, 30%, 25% do negócio é produto, é a parte técnica. Tem toda a parte de gestão, contábil, a parte de própria venda, comercialização. Então, se é da área técnica e não ter esse conhecimento de gestão de venda, é algo que pode impactar. Então, o que a gente viu que a gente precisava se especializar nisso. A gente precisava aprender, eu fui atrás do MBA para aprender sobre negócios, aprender sobre essa área de criatividade, de inovação, voltada à comercialização. Então, tu vê que a gestão é muito além, indiferente do teu negócio, tu vai ter que estudar um pouquinho. E eu gosto de falar que né, áreas de conhecimento, trazendo novamente o exemplo da ferramenta, você tem uma caixa de ferramenta para você. Então, o Duan é uma caixa de ferramenta. E às vezes a gente está pregando um prego com um alicate porque a gente não tem o conhecimento naquilo. Então, você buscar aprender sobre como que é um fluxo contábil, aprender um pouco sobre gestão de produto, aprender sobre gestão principalmente de pessoas. O maior asset que a gente tem dentro de uma empresa são as pessoas. E para tu desenvolver, se você for muito técnico, você não vai conseguir ter aquela pegada de ser um líder bom, de estar acompanhando, de conseguir sentir o clima institucional, o espírito da empresa, montar uma visão, um valor, entregar para o teu funcionário e dizer, a nossa missão é essa. É fácil de falar. Agora, fazer eles ter um comprometimento com a missão é mais difícil. E mais difícil do que ter um comprometimento com a missão e saber onde que a gente quer chegar com uma companhia é a gente ter valores em conjunto. Então, o nosso valor como companhia é esse. Como é que a gente faz para entregar esse valor para o nosso funcionário? Você tem que se desenvolver como líder, como gestão, como processos, para você pegar todo um time, sendo um time comercial, time técnico, time administrativo, o vendedor que está agora de maneira remota, o programador que está lá em Curitiba, o vendedor que está em São Paulo. Como é que tu traz as pessoas que estão distantes do teu negócio para, né, que estão operando dentro da empresa, mas não estão fisicamente mais, que é um desafio agora nessa nova realidade. Para tu ter isso, tu tem que se especializar. E eu acho que é esse o caminho, sabe? Eu acredito que a pessoa tem que buscar conhecimentos de outras áreas e é muito legal tu ficar aprendendo e aumentando a tua caixa de ferramenta, aumentando a tua caixa de recurso, né? Ótimo, esclarecedor. Até um dos motivos que eu fico me perguntando aqui também, que ainda não foi comentado, e você deixou claro que são os investidores, né?
todas essas grandes Uhum. empresas ali que estão do lado de vocês, não deve ser brincadeira também, né? Não, não, é um desafio bem grande, porque quando tu vai crescendo, no negócio tecnológico a gente fala crescendo no bootstrap, mas, né, tirando essas palavras em inglês para não ficar tanto termo, crescer com o teu dinheiro. Quando tu tá crescendo um negócio com o teu dinheiro, tu montou, vamos trazer novamente ali, montou uma barraquinha de cachorro quente. Pô, tá crescendo, botando, entra dinheiro, vai dinheiro, você vai crescendo numa escala. Se tu quiser alcançar o nível Brasil e ter como nós temos agora uma empresa que está atendendo o mundo todo, e esse é o nosso desafio com a PEC-ID, é ter uma empresa que vai estar operando no mundo todo, a gente já está com operações iniciando em outros países, é realmente você pegar e olhar para ele, e para você fazer isso você vai precisar de grandes fundos por trás, pessoas que têm know-how e principalmente dinheiro, né? Então por isso que entrou investidores em várias outras rodadas, para a gente acelerar o crescimento da empresa. Só que daí o dinheiro não é mais só teu, né? Então tu não tá botando só no teu bolso, tu tá arriscando e tu tá comprando, né, comprando né, a segurança dessas empresas, garantindo para eles que vocês vão estar lá. Então, do mesmo tempo que você tem toda a parte né, de background dessas pessoas que estão ali te auxiliando, te dando conselho, estão no comitê, pensando estrategicamente junto contigo, você tem que devolver isso, né? Porque você tá querendo não com o dinheiro de outra pessoa dentro do teu negócio, mas você tem que entregar resultado para eles. Então é uma relação muito legal, assim, porque você se obriga a crescer pessoalmente e psicologicamente num outro ritmo, porque você teve escala no teu negócio em outro ritmo. Então é um desafio que a gente fala, às vezes eu, o Thales e a Carol, a gente senta assim, a gente fala, a gente tá jogando na Série A, sabe? Então a gente sai daquele jogo de bairro e a gente tá jogando com os grandes aqui, a gente não pode mais se portar como pequeno. Então todo o discurso, todo o alinhamento, todo o posicionamento, a gente é o maior no nosso segmento. A gente não é ainda, mas todo o discurso é esse. A gente é o maior no nosso segmento porque a gente está jogando com os maiores por trás. Quando fala que tem uma Microsoft por trás, imagina como é que foi para eles chegar numa empresa aqui, pô, Xaxerê, Chapecó, a gente é do interior, né? A gente vai para São Paulo nas reuniões, a gente é os pezinhos do interior que tá lá. A gente fala errado, a gente puxa o R, sabe? Então tu tá ali e daí tu vem uma Microsoft e fala, não, a gente vai aportar dinheiro em vocês para vocês escalar e crescer no Brasil inteiro. É outro jogo, realmente quando a gente brinca, é a série A desse empreendedorismo. Eu só digo, né? Fica a dica, né? Para todo mundo que queira crescer, se desenvolver, dá para ver já no modo como você está conversando o amor e a dedicação que vocês têm em cima da área de vocês. Claro que se desenvolvendo sempre em todos os segmentos. E Adailson, tenho duas perguntas para ti do nosso alinhamento. Primeiro, eu quero trazer como você entende esse casamento perfeito entre inovação tecnológica e empreendedorismo, e depois eu faço a outra pergunta. Perfeito. Primeiro, só aproveitando o gancho do Duan, Por favor. Eu gosto muito dessas oportunidades que a gente tem de contar essas boas histórias, esses bons exemplos que a gente tem, e a PEC-ID é um entre inúmeros que a gente tem aqui na nossa região, Xanxerê, Chapecó, porque realmente o começo ele é sempre muito difícil, muito doloroso, mas depois que a coisa começa a embalar e você começa a ter contato com as pessoas e com as situações certas, as oportunidades se multiplicam. É claro que os desafios vão sempre acontecer, mas a PEC-ID é um exemplo aí muito bacana do desafio que essa gurizada enfrentou e dos resultados que eles já estão colhendo e do quanto eles estão levando a nossa região aí para o mundo, né? E essa questão do empreendedorismo e da própria tecnologia, eu partilho do princípio que o empreendedorismo é uma forma de pensar, é uma forma de encarar as situações do teu dia a dia. Da seguinte forma, você pode começar a ser empreendedor nas atitudes, nas coisas que você faz no teu dia a dia. Então, mesmo que você esteja hoje como colaborador de uma empresa, você pode e você deve ser empreendedor. Você deve buscar formas diferentes de fazer as coisas, de resolver os problemas. Então, lá dentro da indústria, quando você, como colaborador, olha, eu acho que se a gente mudar aqui essa organização desses equipamentos ou onde deixar esses produtos aqui, vai facilitar o processo. E isso é uma atitude empreendedora. Então, enquanto jovem, enquanto eu busco saber de coisas diferentes, ler coisas diferentes, me informar, aprender coisas diferentes, isso é ser empreendedor. E a gente, é uma luta de muito tempo, é só achar que ser empreendedor é criar uma empresa. Criar uma empresa é uma parte desse processo que você vai chegar em algum momento, porque você vai encontrar algum problema, alguma situação que você, olha, eu consigo resolver isso de uma forma que ninguém está resolvendo. Então, essa atitude empreendedora é o que vai te dar a condição de chegar nesse patamar. E a tecnologia é como o Duan disse, ela é uma ferramenta. Eu gosto muito do exemplo da escada, né? A escada
por si só, uma escada não ajuda a fazer nada. Eu não construo uma escada só para ela ser uma escada. Eu construo uma escada para chegar a alguma coisa, para alcançar alguma coisa. E a tecnologia é isso. São meios, são ferramentas para resolver algum problema, para chegar em alguma situação. Então, desde uma pequena panificadora, vamos pensar assim, vender pizza. Quanto tempo que se vendeu pizza de uma forma só? E aí alguém diz, não, vamos vender em metro agora. Isso é ser empreendedor. Usou tecnologia? Não, mas daqui a pouco você vai utilizar a tecnologia para anunciar esse teu produto, para ser um canal de comunicação com o teu cliente. Negócios tradicionais estão usando tecnologia a todo momento. Então essa é a relação. O empreendedorismo é a atitude, é a forma de você olhar o teu mundo e encontrar problemas que precisam ser solucionados, seja dentro da empresa que você trabalha, seja no teu dia a dia enquanto pessoa, enquanto profissional. Essa forma como a gente encara essas situações da nossa vida é essa atitude empreendedora. Com o passar do tempo, isso pode se tornar uma empresa, pode se tornar uma oportunidade de negócio. Obrigatoriamente vai ser? Não. Olha, a gente precisa de pessoas empreendedoras, a gente chama de intraempreendedor, que são as pessoas que empreendem dentro de uma própria empresa, e a gente precisa desse tipo de profissional também. Não é demérito nenhum. Agora, você ser uma pessoa acomodada, que está ali só para cumprir horário, aí sim, isso não é ter uma atitude empreendedora, né? Achar que o problema está sempre nos outros, aí não é por aí o caminho, né, Vini? Perfeito. Então acho que o casamento é meio que esse. E já quero trazer um gancho que você, quando você estava falando isso da trajetória, principalmente dentro do Senac, que você saiu muito da teoria e foi para a prática, né? Hoje você está no campo, está ali sofrendo junto com o empreendedor. E na nossa conversa você trouxe uma realidade para esse empresário, os jovens há mais tempo, que estão empreendendo há bastante tempo, a dificuldade que ele está tendo de se aprimorar, de trabalhar com os novos termos, as novas ferramentas. Até você deixou bem claro o próprio LinkedIn, né? Espero que todo mundo que esteja conosco conheça, se não, procure mais informações, que é uma ótima ferramenta. É um Facebook para negócios, né? Sendo mais claro. E como está difícil para esses empreendedores conseguirem acompanhar, né? A gente, quando entra nessa seiva, a gente fala de cultura. Então as empresas são feitas de cultura. O que é a cultura? Gostei muito do termo que a gente ouviu nessa semana, que a cultura é o jeitão da empresa, né? Então esse jeitão é aquela cara que o empreendedor dá e daqui a pouco a gente tem empresas de 20, 30, 50 anos e que sempre deu certo. E esse eu acho que é o grande mal. Mas a gente sempre fez dessa forma e deu certo. Ok, deu certo naquele cenário que passou. Por exemplo, quem fazia e dava certo em 2019 não tinha passado por uma pandemia ainda. Então, olha o quanto transformou e o quanto isso pode mudar e se dava certo. Então, eu acredito que o grande desafio para esses empresários, e aí não é uma questão de idade, é uma questão de atitude, porque conhecemos N pessoas aí que já estão há mais tempo enquanto empreendedores, mas entenderam essa pegada e não é a questão da idade que vai fazer a pessoa ter essa dificuldade. Faz todo sentido o que você falou. E então essa atitude, essa forma, essa mentalidade aí de ser um pouco mais tradicional, vamos dizer assim, limita o crescimento de muitas empresas. E aí a gente vê que, quando a gente começa a conversar, às vezes um empresário nos chama, olha, eu tenho uma dificuldade aqui, como é que vocês, os projetos corporativos do Senac, podem nos auxiliar e tal? E aí a pessoa começa a relatar o que está acontecendo e a gente percebe que tem um viés de resistência a algumas tecnologias, a algumas mudanças, mas a pessoa muitas vezes a gente pontua que pode ser um problema, mas você já vê que a pessoa dá um passo atrás. Mas eu sempre fiz dessa forma, esse é o jeito que eu conheço, e isso é natural do ser humano, a gente tem uma tendência a ficar naquilo que a gente conhece, naquela zona de conforto, e o nosso grande desafio, e aí enquanto instituição educacional, enquanto profissionais da área de educação profissional que a gente é justamente auxiliando essas pessoas a mudar essa cultura. E o exemplo do LinkedIn me veio à mente porque, como eu mencionei, às vezes a gente está trabalhando com um nível de gestores, num curso de pós-graduação, pessoas que estão à frente de equipes em empresas com certo grau de tecnologia, inclusive que atuam em segmentos que estão se informatizando muito rápido, que não conhecia ou nunca tinha, o não conhecer ou não utilizar, tudo bem, pode ser uma opção tua, não consigo gerenciar mais uma rede social, mas você nunca ter ouvido falar de uma plataforma como o LinkedIn hoje em dia, sendo um gestor, tendo pessoas, sendo gestor de equipe, é algo que preocupa.
Então nós precisamos começar a abrir os olhos, a não descartar achando que é mais um modismo. Cara, a gente precisa aprender a filtrar o que é modismo, o que passa e o que não passa. Mas nós temos que entender que essas tecnologias estão aí. Muitas contratações na nossa região já acontecem através do LinkedIn, muitos profissionais, e aí o que acontece? Daqui a pouco uma empresa ela perde um profissional que era chave no processo dela, porque esse profissional estava no LinkedIn, a empresa não estava, mas uma outra empresa que estava achou esse profissional dentro da plataforma e fez uma proposta mais interessante para esse profissional. Então nós precisamos olhar o que está acontecendo e aí acompanhar o que os teus não concorrentes ou pessoas ou empresas do mesmo segmento estão fazendo. É uma ferramenta de informação. Mais uma vez, a tecnologia ela existe para te servir de alguma forma e o LinkedIn está aí como um exemplo para servir essa parcela da população nesse aspecto do desenvolvimento profissional. E o grande desafio, e eu acho que o programa, inclusive, é uma oportunidade da gente fazer isso, é desafiar, provocar os empresários, os gestores, a olhar com outros olhos as tecnologias, as inovações, os novos modelos de negócio, né, que eu acho que a gente precisa estar sempre atento a novas maneiras de fazer as coisas. Pô, eu vou pegar um modelo que é implantado lá em São Paulo e implantar exatamente igual aqui na minha empresa? Não, provavelmente não vai funcionar. A tua cultura, a tua região é outra. Mas eu tenho que entender os princípios daquele modelo de negócio e trazer aquilo para a minha realidade, aplicar na minha empresa de uma forma que me ajude a me tornar uma empresa um pouquinho melhor. Se eu vou repetindo esse processo, se eu vou fazendo isso com constância, eu vou me tornar uma empresa que vai se destacar independente do mercado que eu esteja atuando. Fantástico. E esclarecedor, como sempre, meu amigo. Professor nato, né? Como é que pode? Dua, eu volto para ti agora. Já quero aproveitar e fazer uma nova pergunta. Não vai ser possível conversar com o Dua agora. A tecnologia nos atrapalhou um pouquinho. Eu espero que ele volte ao nosso programa. Fernando, ele vai voltar. E em breve ele vai voltar. Mas aproveito e já vamos trazer outras terminologias. Acredito que a gente possa tentar se virar nos 30 aqui. Vamos lá. Qual é a diferença hoje do primeiro passo para uma empresa convencional e para uma startup? Eu acredito que o primeiro passo é a forma como as duas surgem. Tá. Uma startup, dentro do meu entendimento, ela já surge com um modelo diferente. A startup, a base dela é tecnológica, então ela precisa ter um produto que eu acho que o grande sacada da startup é sempre olhar para um produto escalável. Ou seja, que eu consiga replicar aquele modelo várias vezes depois que ele estiver redondinho e isso me dá um ganho de escala, me torna... eu vendo o produto para... se eu prestar um serviço para 50 clientes, eu não vou conseguir de uma hora para outra prestar um serviço para 100. Mas se eu tiver um produto redondinho que eu venda para 50 clientes, eu vou fazer alguns ajustes e daqui a pouco eu posso estar vendendo para 5 mil. Então esse modelo escalável é o grande diferencial da startup para a empresa tradicional. Todos os negócios ou todos os segmentos cabe um modelo de startup? Eu acredito que não. A gente precisa aí encontrar modelos de negócios para atender segmentos tradicionais, mas modelos de negócios diferentes. Tá? Vamos tentar encontrar um exemplo aí. O próprio Nubank, que já foi citado, né? Como é que ele surge? Qualquer modelo mais tradicional do que o sistema bancário. O Nubank surge com uma pegada tecnológica para resolver algo que é tradicional, mas com um modelo de negócio completamente diferente. E agora o nosso especialista acho que está de volta aí, né? Pode... Não, mas eu quero fazer uma brincadeira, Dailson. Se a gente for falar de política, tu se vira, né? Se a gente for falar de economia, tu também se vira nos 30, né? Cara, essa é uma coisa que eu acredito que os jovens têm que fazer, e o Duan falou lá no começo. Você tem que estar um pouco ligado em tudo que está acontecendo. Esse é o nosso desafio, né? Fantástico. A gente vai dar um jeito de um pouquinho você vai saber para conseguir contribuir. E você é um jovem, meu amigo. Talvez um pouquinho mais tempo jovem, mas você continua sendo um jovem. Isso aí. Ô, Duan, o Adailson aqui tentou contribuir, que a gente entrou no termo de qual que é a diferença hoje de iniciar uma empresa convencional e como se inicia uma startup? O melhor exemplo que eu posso dar... Estão me ouvindo bem, né? Sim, alto e claro, meu amigão. O melhor exemplo que eu posso dar é que quando você pensa em uma startup, você pensa na escala antes de pensar no lucro. O Adailson é um oráculo aqui, meu amigo, ele estava falando sobre isso. Essa visão é bem diferente, porque vamos pegar o exemplo da PackID. A PackID trabalha com a escala que a gente vai ter a longo prazo. E várias vezes no meio do processo a gente encontrou um pequeno modelo de negócio, por exemplo, consultoria. A gente podia ter prestado para o nosso cliente uma consultoria, começar a colocar consultores,
Só que para escalar uma consultoria, eu preciso de mais pessoas, da mesma maneira que uma padaria. Para mim fazer 100 pães, eu preciso de uma estrutura. Para fazer 200 outra, para fazer 1000 outra. Aí a gente pensou, não, vamos, mesmo que nesse momento fosse lucrativo e interessante aquilo, vamos continuar com o nosso foco em focar todos os nossos esforços na escala a longo prazo, em crescer o produto, crescer a cliente, crescer a base, sem crescer muito a estrutura de pessoas. Então, eu acho que esse é o grande desafio, uma mentalidade diferente, por isso que não se aplica para todos os segmentos. A startup ela tem uma pegada um pouco diferente, mas que pode ser aplicada a negócios tradicionais também. Então, você pode escalar uma consultoria através de, por exemplo, rede de franquias. Então, tu franquia aquele modelo, tu cria um modelo de como que tu vai aplicar aquela metodologia que tu criou e tu espalha ela, por exemplo, no digital ou no próprio modelo de franquias. Então, existem outras maneiras de escalar negócios tradicionais também, como nós temos exemplos aqui de WhatsApp, de grandes escolas de idioma, que tem, né, uma escala gigantesca, um produto, uma metodologia, né, tradicional, no sentido de um ensino, né, mas aplicado a outros modelos. Ô Dua, deixa eu te fazer uma pergunta, agora é pessoal. No ramo de alimentação, falando de franquia, qual que é a melhor franquia de comida que existe no mundo? Se você não falar Subway, a gente vai brigar. Eu tenho que falar porque ele está na nossa cartela de clientes, né? Eu não posso, o nosso único cliente que tem modelo de franquia é o Subway, então eu não posso falar outro nome, né? Perfeito, e eu sou proprietário de franquias do Subway também, Duan. Então, vamos negociar aí, depois eu vou te apresentar a Pack ID, não sei se tu conhece, mas é um modelo muito legal, a gente monitora aí tua... Cara, vai por mim, a tua sócia, ela insiste bastante, então vocês são persuasivos. Abrir uma brecha para vender, a gente tá vendendo. Não, cara... Essa é uma pegada legal, assim, olha, cara técnico aqui, fazendo pitch de venda. Então, isso é legal de uma startup. A startup tem isso bastante, sabe? A cultura é diferente. É se desenvolver, né, Dua? É acima de tudo, acima do negócio, é você estar abrindo novas portas. A gente vê que as pessoas se limitam tanto hoje de buscar mais conhecimentos ou se explorar, né? E quando a gente fala de uma startup, você não tem escolha, você precisa se aprimorar e você percebe depois que é bom, não é verdade? Sim, e uma coisa que eu gosto de dar, se eu puder, na minha pequena experiência, no meu pouco tempo de vida, se eu puder dar um conselho para as pessoas que estão ouvindo, sejam apaixonados pela jornada e não pela chegada. Eu passei muito tempo da minha vida dentro do esporte, então eu joguei futebol na Chapecoense, ali pouco período de tempo, mas fiquei um tempo. Basquete, eu treinei minha vida inteira, agora estou jogando tênis e pegando exemplo de maratonistas, pegando exemplo do esporte, aplicando para a vida de negócios. Você não pensa no fim do jogo, tu não joga o jogo pelo fim do jogo para você comemorar a vitória. Você tem que estar apaixonado pelo jogo, pelo placar, por fazer o ponto naquele momento, por estar vivendo. E uma empresa é a mesma coisa. Se você for para a empresa montar um negócio, e você não precisa montar, você é um funcionário interno que está intraempreendendo dentro com um produto que você está ajudando a desenvolver. Você tem que estar apaixonado pelo dia a dia, não só pelo resultado que ele vai gerar lá na frente. Porque isso, quando chegar lá na frente, vai ser ainda mais gostoso. Tu pega o maratonista, cara, o maratonista tá lá, tu faz 40 quilômetros correndo, ele não tá pensando na linha de chegada, ele tá pensando no passo a passo, em manter o ritmo, manter aquilo, ser construtivo. Pô, vai ter uma subida, agora eu sei que vou sofrer um pouco mais, mas na descida vou dar uma relaxada, vou diminuir meu ritmo para depois acelerar, vou pensar em passar o próximo, passo o próximo, passo o próximo. Quando tu chega no final, o que o maratonista faz? Ele relaxa. Às vezes ele chega passando mal, agora tive um exemplo na Olimpíada, o cara chegou no final, quando ele passou em chegada, ele chegou vomitando de tanto que ele tava, tipo, exausto, né, desmaiou, assim, deitou no chão. Por quê? Ele não estava pensando no momento da chegada, ele estava pensando na jornada. Então, se tu estiver apaixonado pela jornada, teu dia a dia, cada vez mais tu vai entregar mais resultado. Fantástico, né? O segredo do sucesso, né, se resume a 3, é persistir, persistir e persistir. A gente comenta muito aqui no programa, porque tudo se resume a superação, persistência de voltar aqui ao ar. Nós tivemos na conversa de alinhamento, eu acho que no mínimo o Adailson estava sofrendo com a internet, com o celular, com o computador. Ele no mínimo passou por 10 vezes a tentativa de conseguir participar da nossa conversa de alinhamento. Então é um intraempreendedor nato, né? Porque você empreende dentro de uma instituição. Isso aí, a gente está sempre tentando encontrar maneiras de resolver os problemas habituais de uma forma diferente, novas oportunidades de negócio, parcerias, é isso que é o nosso objetivo enquanto profissional dentro de uma organização. Fantástico. Gente, o programa está muito bom, está chegando no momento, quase 1 hora, mas eu tenho mais 2 pontos para trazer.
um que vocês ambos mencionaram e me chama muito a atenção porque eu quero entender um pouco melhor, que é sobre estilos de gestões que vocês reforçaram bastante. Vou jogar de novo para o Duan. Explica um pouco para nós por que vocês reforçaram tanto de trazer esse assunto para o nosso programa. Existe hoje, né, uma informalidade quando a gente fala de gestão no país. Assim. A gente está crescendo bastante, mas a gente está ainda aprendendo sobre como funcionam negócios, né? E eu acredito que a gestão, os modelos podem ser adaptados a qualquer tipo de negócio, existem vários tipos de modelo, né? E o que é importante, para tu gerar resultado bom, tu tem que ter uma gestão boa. Trazendo novamente o exemplo, por exemplo, do esporte. Para tu ter um time rendendo bem, tu vai ver que muitas vezes a mudança não é no time, mas sim no capitão, né? Lá na pessoa que está trazendo dentro do campo. E outras vezes é a mudança do técnico, quem está olhando de fora o que está acontecendo dentro do jogo. Só que essas duas figuras são importantes para gerar resultado. E a gestão é isso. A gestão, às vezes, é aquela cara que está de fora olhando a operação como resultado, ou o líder dentro da operação trazendo no dia a dia o resultado. Então, profissionalizar essa gestão, sendo técnica, sendo estratégica, ou sendo, né, uma consultoria, dependendo muito do estilo, mas isso é importante para você crescer o teu negócio de uma maneira estável, crescer bem, crescer da maneira certa, crescer olhando para os horizontes certos, né? Fantástico. Adailson, vamos contribuir? Vamos lá. O modelo de gestão, eu acho que é algo que o grande desafio é a gente conseguir medir o modelo que é adequado para o momento da empresa e para o formato da empresa. Eu acho que um dos erros que, enquanto gestor, às vezes acontece é você acreditar que a tua empresa vai utilizar e que vai ser o correto um único modelo de gestão. Você vai ter uma linha que é mais adequada àquela tua empresa. E o período da empresa, Isso, né? Você se identifica mais e pode te trazer melhores resultados. Mas, em alguns momentos, você vai, dentro dessa linha dos vários modelos, uma gestão mais centralizada, mais democrática, uma gestão mais aberta, mais participativa, isso é muito do universo de tecnologia de startup, é muito essa gestão compartilhada, mas em alguns momentos, mesmo uma empresa de tecnologia inovadora, startup, ela vai precisar assumir uma postura de ser um pouco mais incisiva em algum aspecto, de ter um momento dos gestores aí, das pessoas que têm essa cultura na mão, trazer um pouquinho mais a responsabilidade para si. E isso não é errado. Eu acho que o grande desafio é, enquanto gestor, você conseguir ler o momento e o cenário que a tua empresa está enfrentando e encontrar o modelo mais adequado para conduzir o teu time, para conduzir a tua operação, para ter o melhor resultado com as pessoas naquele momento. Então, uma gestão, vamos pegar um pouco mais hierárquica, centralizada, ela é ruim? Às vezes o colaborador até precisa disso. Em alguns momentos, mesmo que eu não tenha esse perfil enquanto gestor, se eu estiver percebendo o momento da minha equipe, da minha empresa e aquilo for o melhor, é obrigação do gestor assumir um pouco mais as rédeas. Só que o contrário também é diferente. Quando o time está andando, quando a coisa está fervendo, eu preciso saber soltar, ouvir as pessoas, trazer as pessoas, provocar elas para elas participar mais do processo. Eu acho que então o grande desafio, eu acredito, que é a gente conseguir dosar esses modelos de gestão de acordo com essa realidade. Sensacional. Vocês realmente estão aqui fazendo a diferença. Saibam que eu tirei muitas dúvidas, espero que a maioria das minhas dúvidas os ouvintes também possam estar contribuindo, né, estar compartilhando. Lembre, esses jovens, eles são de fácil acesso, procurem, eu tenho certeza que todos estão disponíveis para conversar. E Adailson, já para finalizar, eu quero fazer uma pergunta que eu não tinha colocado e muitas vezes eu me aperto para responder. Quero ver se tu vai se apertar. Eu tô testando hoje, rapaz. Manda aí. Qual é o teu propósito de vida, Adailson? O meu propósito de vida é melhorar as pessoas e o lugar onde eu vivo através das coisas que eu faço. Cara, eu perdi todas aqui, eu não consigo ganhar. Esquece, cara. Fantástico. Repete para nós. É algo que é um processo dessa formação de empreendedorismo que em alguma das atividades que eu fiz há muito tempo, isso surgiu. E o meu propósito é que as minhas atitudes e ações melhorem as pessoas e o lugar onde eu vivo. Um exemplo. Um exemplo. Dentro do meu trabalho enquanto Senac, quando eu tenho a oportunidade de lançar uma programação
diferente, que eu sei que vai fazer que eu me esforce com a minha equipe, com toda a gestão do Senac para trazer programações que vão ter impacto na vida dos jovens aqui do nosso município, nesses momentos eu sinto que a gente está cumprindo esse propósito. Perfeito. É acima de um salário, é muito mais do que isso, né? Mais do que horas. Se fosse só receber pelas horas dedicadas, né? Seria bem diferente, Isso aí. né? Duan, meu amigo, qual é o seu propósito na sua vida? Essa pergunta, eu já tive mais de uma resposta em momentos diferentes de vida. Como eu Fantástico. falei, eu sou super novo e eu gosto de não ter uma resposta fixa. Mas no momento, até que eu mude a minha opinião, ou até que eu mude meu propósito, ou que eu mude a minha vivência, o que eu quero fazer é contribuir, devolver o conhecimento que eu recebi e adquirir mais conhecimento. Eu me vejo como um eterno estudante e um eterno professor. Então, o conhecimento que eu já tenho eu posso devolver, por isso que eu voltei para o Senac. Então, comecei, o primeiro curso que eu dei lá foi de YouTuber para crianças, 6 a 12 anos. Imagina um cabeludo entrando na aula para dar aula para criançada, apavorado, né? Professor barbudo, Jesus, assim. E eles dando risada. E o desafio imenso, não fiz pedagogia, não tinha o mínimo de noção. Eu falei, tem que ter uma pedagoga comigo aqui. Eles falaram, não, a gente vai dar toda a estrutura, o Senac é super preparado para isso. E eu me diverti muito com aquelas crianças em poder passar o meu conhecimento sobre como montar um canalzinho no YouTube, gravar vídeo, como conversar, falar para uma câmera. E ensinei a programação para criança, sabe? Eu devolvo esse conhecimento que eu tive no passado, porque foi o que fez eu ser quem eu sou hoje. E com conversas como hoje, eu presto o máximo de atenção possível para aprender. E eu agradeço pelo conhecimento que vocês me passaram. Então, eu me vejo como um estudante, um professor, só fico flertando o momento disso. Cara, fantástico. Os propósitos de vocês estão muito bem alinhados, né? Não que eu seja um avaliador de propósitos, mas eu gosto de escutar muito o propósito dos outros. Tu não estava pontuando ali na fichinha, não? Não. A nota eu vou deixar só para mim mesmo. Passei de ano ou não? Vai receber o certificado de qualidade do Conecta Six. Boa, vou colocar no meu LinkedIn. Opa! E, Duan, deixa sua mensagem final, encerramos o nosso programa, para os nossos ouvintes, para algumas considerações que você possa não ter colocado alinhado até agora. Esse é seu momento e a gente vai encerrando o programa. Saiba que a sua participação foi fantástica, espero que a gente tenha outros momentos e fica o convite de você vir visitar a nossa associação, será muito bem-vindo, até porque eu acho que a gente tem muito para te escutar ainda. Com certeza eu vou estar por aí, pessoal que está do outro lado aí, que não está só com nós aqui na conversa, que está ouvindo, pensando, o que esses caras estão viajando, não estão viajando, estão falando muito distante da minha realidade. É mais simples do que parece, pessoal. O que eu posso dar de dica para vocês, a primeira é, pensa no teu dia a dia, esteja apaixonado pelo que você está fazendo, ou encontre dentro do que você está fazendo como desenvolver uma paixão por algo específico. E, assim, o show de talentos dos Estados Unidos normalmente mostra aquele grande objetivo, meu plano, né? Eu quero ter um objetivo a longo prazo que é muito grande. Tu não precisa pensar nisso, tu pode ter micro sonhos, sabe? Pensar de maneira menor, escala, qual que é o próximo passo, o que eu gostaria de fazer, para onde que eu vou, daqui 5 anos eu quero chegar nesse lugar, o que eu tenho que fazer dentro de um ano para estar caminhando. Então esteja em movimento que vai funcionar super bem, apaixonado pela jornada. E essa é a melhor dica que eu posso dar. E a segunda melhor dica que eu posso dar, que é, como eu falei, seja um professor e um aluno na vida, e você vai ver que você tem o que ensinar. Se você, como eu citei, minha avó trabalha com produção de porco, ela pode me ensinar muito sobre isso, e da mesma maneira que eu posso tentar ensinar ela um pouquinho de tecnologia, a mexer no WhatsApp, mandar áudio no Zap para mim, pra gente conversar. Então essa troca, esteja trocando conhecimento, que você vai ver que a vida vai te agregar muito mais. Fantástico, meu amigo. Você é um marqueteiro de primeira. Você consegue superar coraçõezinhos aqui. E a Daílson... pior que eu não sou do marketing, né? Eu sou uma pessoa que mais faz do que fala, mas quando eu tô nesses momentos é importante fazer. Eu sei que eu não sou palestrante motivacional, mas nesses momentos às vezes tu tem que trazer um pouco dessa perspectiva, porque é fácil, sabe? Às vezes a gente tá muito focado. Desculpa ocupar um pouquinho mais de tempo, mas eu vou ocupar mais um minutinho. Que isso, uma aluna pediu para mim, por que tu quer ser rico, professor? Foi a melhor pergunta que já me fizeram. Por que eu quero ser rico? Eu falei, eu não quero ser rico. Eu só quero dar as oportunidades que eu não tive pro meu irmão. E foi assim que eu comecei. Não tive oportunidades que eu não consegui por não ter financeiramente o resultado naquela época. Minha família ser bem humilde. E eu olhei pro meu irmão e falei, meu irmão tava com 10 anos na época. Eu falei que eu vou ter dinheiro para poder te proporcionar fazer uma faculdade fora, um negócio assim. Dali que tudo começou. Então, eu dedico minha vida a poder fazer meu irmão também crescer e ter as oportunidades que eu não pude ter. Então,
aquele momento foi um momento que eu não tinha uma resposta na cabeça, mas eu respondi isso para ela e era muito verdade, foi bem de coração. Então não é sobre ser marketing, é sobre viver para as pessoas que estão ao teu redor, e o teu propósito, nossa, é muito melhor que o meu, eu acredito. Se eu fosse avaliar dos 2 propósitos, o teu é assim, excepcional. Parabéns pelos convidados que vocês trouxeram aí, bem interessante. Que isso, meu amigo, estamos juntos nesse barco. A gente diz que a gente está no mesmo oceano em barquinhos diferentes, mas os nossos barcos estão muito próximos, ou pelo menos a gente está todo mundo alinhado para o mesmo caminho, né? Nossas velas estão direcionadas para o mesmo lado. E que a gente continue se encontrando muito mais vezes. Adailson, suas considerações finais, meu amigão. Olha, eu não posso deixar de mencionar uma coisa que a fala do Duan me trouxe à mente, que eu sou o irmão mais novo. Como ele pensou no dele, eu sou o mais novo, que os outros se esforçaram para que tivesse um pouco mais de condição, de chance. E a gente nunca esquece isso. Então, eu acredito que um motivador muito grande é isso, é você olhar para as pessoas que estão ao teu redor e ver que você pode fazer alguma coisa de melhor, de diferente. E isso vai replicando. Eu com certeza vou tentar fazer isso para outras pessoas, que sejam da família ou não, que estão próximas de mim. E a dica, eu acho que não teria outra, a não ser sejam curiosos, né? Aprendam o máximo de coisas que vocês puderem, estudem assuntos e coisas diferentes, tenham essa curiosidade de ouvir as pessoas falar de temas que vocês não conhecem e não se assustem com isso, busquem conhecer. Eu acho que, independente do momento profissional, se você é um adolescente que não sabe o que você quer fazer da tua vida ainda, se você é um jovem que já está começando a tua trajetória profissional, ou se você é um profissional sênior, você sempre vai ter coisas que você pode aprender. A curiosidade vai ser um aliado muito bacana nesse sentido, e independente da idade a gente vai estar sempre aprendendo, se você não perder esse espírito curioso. Eu acho que essa é a melhor dica que a gente pode deixar aí para esse programa, para esse bate-papo que a gente teve hoje. Perfeito, e quero que você deixe abraço para 2 pessoas que estavam ali no nosso bate-papo. Uma você já deve conhecer, que é a Cledir, disse que a conversa foi muito boa, e a nossa presidente Irene. Isso aí, então são pessoas que nos inspiram. Perfeito. Eu acredito que dentro da Associação Comercial Irene, e figura de gestão para mim, a Cleidir, aprendo todo dia com ela, é uma pessoa que nos estimula enquanto equipe a estar buscando maneiras diferentes e sempre entregando um pouquinho a mais. Eu acho que essa questão da entrega é outro aspecto, né? O processo é muito rico, mas a entrega tem que acontecer, e a Cleidir sabe fazer isso com maestria. Eu acho que são 2 pessoas que inspiram nós enquanto xanxerenses, né? Porque são 2 xanxerenses que têm uma história muito bacana. Gente, foi uma ótima conversa. Antes de encerrar, até a gente mencionou que nós tivemos um case de um empresário, e a gente só conseguiu porque nós estamos dentro da associação, né? Participamos do mesmo núcleo de inovação e tecnologia, e uma das mentes brilhantes lá dentro tinha o contato de um grande empresário hoje, e bem brevemente, a gente vai trazer ele aqui no programa, ele já se colocou à disposição, mas ele é um jovem xanxerense, que da família dos irmãos, ele foi o único que nasceu em Xanxerê, com muito orgulho, ele comentou bastante. Quando era jovem, ainda menos de 15 anos, ele foi para Florianópolis, quebrou, realmente se quebrou em Florianópolis, e ele acabou voltando para Xanxerê. Foi aqui que ele descobriu o que ele queria fazer da vida. Ele realmente veio aqui, passou fome, ficou dentro de granjas. Ele vai vir aqui, ele vai explicar muito melhor. Mas ele voltou para Xanxerê. Ele conheceu aqui o que ele queria investir. Aqui ele montou a empresa. Foi embora novamente, é claro. Hoje ele está em mais de 30 países, se desenvolvendo, decolando. E todo o discurso que ele fala, inclusive ele comentou que foi para Atlanta, nos Estados Unidos, e comentou do belo e querida Xanxerê que ele tem tanto apreço. Então é essa a mensagem que eu deixo. O problema não é a cidade. Para o Everton Gubert, aqui foi a solução. Então, quais são as suas dificuldades hoje? O que te impede? Os 2 amigos que estão aqui comigo hoje não tiveram só louros. Passaram diversas dificuldades. Mas o que te motiva? O que te faz acordar todos os dias? Mas principalmente, qual é o seu propósito? Descubra qual que é ele e você vai crescer muito na vida. Muito obrigado, um ótimo final de semana a todos e saio daqui com missão cumprida. Fizemos um programa fantástico. Um grande abraço e até sábado que vem. A Associação Empresarial de Xanxerê, a SIX, influenciada pela inovação tecnológica que favorece o desenvolvimento e criação de empresas, desenvolveu em 2019 uma conexão promissora para o município de Xanxerê.
através da tríplice hélice, academias, empresas e o poder público, gera um ecossistema de inovação que visa oferecer condições para que alunos aprendam desde as séries iniciais a empreender, oportunizando através das incubadoras o favorecimento de instalação, crescimento e perpetuação das futuras empresas. O projeto TEIA, Tecnologia, Empreendedorismo e Inovação ASICS, se conecta pela participação efetiva de seus parceiros. Prefeitura Municipal de Xanxerê, através das Secretarias de Educação e Desenvolvimento Econômico, Fiesc, através do Senai e SESI, Gerência Regional de Educação do Estado de Santa Catarina, Instituto Federal de Santa Catarina e IFSC, Núcleo de Jovens Empreendedores da SICS, Núcleo de Tecnologia da SICS, SEBRAE, SENAC, o Noesc Xanxerê e a Associação dos Municípios do Alto Irani, AMAI. A conexão gerada pelos parceiros tem papel fundamental para o desenvolvimento do ecossistema, estimulando o espírito inovador através de startups que farão parte do sistema de geração de negócios. Projeto TEIA. Conectando pessoas, conectamos o mundo.